Obrigado pela sua audiência. Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. O ministro do Turismo, Celso Sabino, é expulso do União Brasil depois de decidir continuar no governo Lula. Essa novela durou meses, ele não deixou o governo, queria ficar no Planalto, claro, na esplanada dos ministérios, pelo menos até a COP30, mas hoje o partido tomou essa decisão. André Anelli, mais uma vez aqui com a gente, o que ele declarou sobre essa decisão do partido e o que ele fará a partir de agora em relação às legendas. André. Sim, Tiago, o ministro do Turismo, Celso Sabino, se manifestou pelas redes sociais logo depois, então, da decisão da Executiva Nacional do União Brasil de expulsá-lo por conta, então, de insubordinação, por não ter deixado o partido quando houve aquela determinação em setembro de desembarque do governo federal. A determinação era para que os aliados deixassem os cargos que eram ocupados, principalmente no primeiro escalão do governo. Celso Sabino chegou a apresentar uma carta de demissão, mas mesmo assim continuou na pasta do turismo, principalmente alegando que tinha interesse em continuar à frente da gestão relacionada à COP30, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. E aí, depois então que a Executiva Nacional do partido analisou o parecer da Comissão de Ética do União Brasil, essa análise teve maioria, então, nessa segunda-feira, pela expulsão de Celso Sabino do partido. Logo depois dessa decisão, Celso Sabino classificou como injusta não apenas a decisão de expulsá-lo da sigla, mas também aquela decisão de dissolver o Diretório Nacional do partido no estado do Pará, do qual ele era presidente. Sobre a decisão de agora há pouco, eu continuo acreditando que foi uma decisão equivocada, que foi uma decisão injusta. Interviram no Diretório do Estado do Pará sem que o Diretório do Estado do Pará tivesse feito nada, nenhuma infração regimental, descumprido qualquer tipo de determinação do partido. É uma decisão injusta, eu reputo até como absurda, que o Diretório do Pará foi um diretório eleito regimentalmente, respeitando todas as regras do partido. Lembrando que Celso Sabino busca uma candidatura ao Senado em 2026 pelo estado do Pará e depende então do apoio do presidente Lula, que a partir de agora vai orientar Celso Sabino a como viabilizar essa candidatura e principalmente por qual partido e se vai haver então o apoio do Partido dos Trabalhadores nessa candidatura, Tiago. É isso, então, Celso Sabino expulso do União Brasil, uma decisão praticamente já dada como certa. André Anelli volta em instantes, Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Bom, Dora, era era só uma questão de tempo, realmente, ele ser expulso do partido, porque ele não seguiu a determinação da legenda e continuou no governo, né? É menos do que uma questão de tempo, é a formalização de uma decisão que já estava tomada. Só essa instância do Diretório Nacional confirmou uma decisão que eu vou te falar uma coisa, Tiago, do ponto de vista da política tem zero importância, não tem a menor importância essa expulsão do Celso Sabino, nem para ele, é claro que ele faz essa cena de injustiça e tal, mas foi uma decisão dele, essa história se estendeu ao longo do ano e ele sabia perfeitamente qual era a consequência e pronto, é isso, ele preferiu ficar na COP. Eu só me lembro de ter, durante a COP, visto o ministro falando do dia daquele incêndio, lembra? Lá ali na Zona Azul. Aí ele apareceu, do contrário, nem apareceu. Então é uma coisa assim que é um dado que passa batido na política. Pode ter importância, talvez, para o eleitorado do Pará, mas no âmbito nacional é zero. Pois é, a gente fala muito dele porque estava até agora há pouco no Ministério, aliás, no União, continua no governo, mas de qualquer forma ele pensa no Senado, né? Especulação sobre o Senado, os partidos que ele pode ir, né? Será que é um partido do Centrão ou vai um pouquinho mais
pro campo do centro e da esquerda, não é, Denise? Tiago, acho que a gente tem que lembrar que o afastamento dele tem a ver com o momento em que houve afastamento dos partidos do centrão do governo. Eram partidos que faziam parte do governo, mas que não garantiam o apoio nas votações do Congresso e acabaram formalizando esse afastamento. Celso Sabino apostou na visibilidade que ele teria durante a COP30. Ele pode não ter aparecido muito no âmbito nacional, mas para o Estado, no Pará, onde ele quer viabilizar a candidatura ao Senado, ele aparece mais, ele apareceu mais, ele esteve presente em muitos eventos lá e ele pode colocar, inclusive, o retorno que tem para o Estado. O problema é ele conversar com o Helder Barbalho, que também tem interesses em relação ao Senado, do MDB, então vai ter aí um conflito de partidos dependendo de qual partido acolha Celso Sabino. Ele pode ir para outro partido porque ele foi expulso do partido original dele, então ele pode se filiar a outro, não tem problema, ele não perde o mandato. E Dora, dependendo da configuração ou para qual partido ele vai, será que ele perderia a chance de tentar disputar o Senado, que é o que a gente especulava lá atrás, que ele muitas vezes deixou até claro que poderia tentar o Senado? Olha, eu não sei porque eu não sou muito versada na política paraense. Agora, que é onde ele tem importância só. Então, ele naturalmente deve ter feito toda essa costura, pesou, mediu ali a saída dele. Quando ele optou por ficar no ministério, evidentemente que ele deve ter feito toda essa costura em relação relativa à candidatura dele ao Senado pelo Pará. Então, isso não tem problema, eles sempre se ajeitam. Por isso que eu digo que tem zero importância, porque ele vai se ajeitar lá no local dele e no ministério ele vai precisar sair em abril, então é um quase já não ministro e pronto, é um candidato ao Senado pelo Pará. Então, para nós aqui no cenário da política nacional, que é o importante, que é o jogo que começa a ser jogado, isso é uma peça mínima.